Eita glória! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesse vídeo e que você possa curtir, possa comentar e se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante. Hoje nós vamos estar falando de como ser um verdadeiro exemplo de cristão. Por que Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como foi de Cristo? Então hoje nós vamos conversar em relação a isso, um pouquinho sobre isso, em relação a Paulo, um grande exemplo da Bíblia. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e guardai as tradições assim como eu vos transmiti. Pessoal, vamos lá. O que é ser imitador? Ser imitador, para mim, no caso, para mim imitar uma pessoa, a pessoa tem que ser um grande exemplo para mim imitar ela. Aqui nada menos está falando de Paulo, veja bem, Paulo. Então, para você imitar uma pessoa no nosso dia de hoje, que tá difícil, né? Cristão, velho, tem dado mau exemplo de um monte, tem por aí de mau exemplo, né? Mas vamos lá. Para mim ser um exemplo para mim pegar uma pessoa como exemplo, ou seja, a pessoa tem que seguir aquilo que eu acredito, a pessoa tem que seguir os princípios que eu acredito, não só falar, mas como dar exemplo de vida no seu dia a dia. Para mim, eu consigo pegar uma pessoa como exemplo assim, a pessoa falou, né? E aí tem que ver a vida dela, se a vida dela condiz com aquilo que ela está falando. Isso é um principal requisito para você ser um imitador de uma pessoa. Então nós, como cristão, nós imitamos a quem? A Cristo. Ou seja, nós imitamos aquilo que a Bíblia manda. Nós imitamos aquilo que Jesus manda na sua palavra. Tudo as instruções que os discípulos dele tiveram, ele transmitiu através da palavra para a gente imitar aquilo que ele fez. Jesus passou por dificuldade? Passou por muita dificuldade. Jesus teve decepção com pessoas? Também teve decepção com pessoas. Jesus passou um momento que ele estava sozinho? Passou um momento que ele estava sozinho. Então, vamos colocar isso na nossa cabeça. A caminhada cristã não vai ser uma caminhada fácil se você segue realmente a palavra de Deus, se você segue a Bíblia e segue aquilo que o seu pastor está falando em relação à Bíblia. Não vai ser uma caminhada fácil, não vai ser uma caminhada como as pessoas dizem por aí, que, né, vou revelar seu CPF, vou revelar seu RG, vou te dar um carro, vou te dar uma moto, vou sei lá o que, você vai viver a vida do jeito que você quer viver, mas só que e não vai ter uma transformação divina, não vai ter uma transformação de verdades. Não existe esse evangelho. Se você não viver em obediência, se você não seguir a palavra de Deus, se você não obedecer, se você não seguir os mandamentos, se você não seguir os princípios, se você não orar, se você não jejuar, se você não se englobar de vários requisitos que a Bíblia manda de imitar a Cristo, esquece, você não vai conseguir aquilo que você está buscando. Ou seja, quando nós começamos na igreja, a caminhada nunca será fácil. Isso é ponto final. E ser imitador, nós temos que imitar aquilo que Cristo manda. Então, se você é cristão, você tem que seguir o que a Bíblia manda. Ponto final. Não tem outra escapatória. Só que, hoje em nossos dias, com as redes sociais, o quesito de imitar tem que se tornado muito amplo, né? Porque tem várias pessoas que querem, às vezes, né? Você modifica sua fala para agradar tal certo público e você não fala a verdade com medo de perder seguidor, com medo de perder engajamento, com medo de perder patrocínio. Então, essa forma de imitar aquilo que a Bíblia manda, as pessoas têm retraído isso, né? Para tentar ganhar patrocínio, todas essas coisas que eu falei. Então, é muito importante você se atentar a isso. Se você é um exemplo de cristão, você vai transmitir aquilo que você vive. Nada menos, aqui a passagem fala de Paulo. Todo mundo conhece Paulo. Paulo foi um dos grandes exemplos da Bíblia para ser seguido. O cara falar: sejam os meus imitadores assim como sou de Cristo, Jesus amado. E hoje, nos nossos dias, se você fosse falar isso, a sua mente ia te acusar que você não está sendo um bom exemplo? Imagine.
Juninho, se eu fosse falar para uma pessoa, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo, a pessoa naturalmente vai olhar para sua vida. Como que você vive? Você vive só do falar ou você vive de dar o exemplo? Pessoal, o mais importante na vida cristã não é nem você falar muito, falar, é você dar o exemplo. Você dá o exemplo daquilo que você está vivendo. Imagine eu falar para uma pessoa, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Entendeu? A minha mente vai me acusar na hora que eu falar, porque se minha mente me acusar que eu não estou dando um bom exemplo, não vai adiantar nada, porque a pessoa vai olhar para sua vida e vai ver uma vida que você só fala e não dá exemplo daquilo que você está vivendo. Então, ainda mais hoje nas nossas redes sociais, que as pessoas falam muita bobeira em relação à palavra de Deus, falam coisas que não devem falar. E detalhe, não dão exemplo de cristão. Falam demais e não dá exemplo daquilo que está na Bíblia. É muito importante você se atentar às pessoas que você está querendo imitar nas redes sociais. Se você está seguindo pessoas que falam que, sei lá o que, da Bíblia, sei lá o que, um monte de coiseira, foge dessas pessoas. Segue pessoas que realmente falam da palavra de Deus. Aí você fala, como que eu vou sentir que realmente a pessoa está falando da palavra de Deus? Ou alguma coisa desse tipo, porque é rede social, a gente não tem contato e tal. Na hora que a pessoa falar da palavra de Deus, você vai sentir. Isso eu tenho absoluta certeza. Você tem que sentir a presença de Deus na hora que a pessoa falar de Deus para você. Porque não faz nenhum sentido a pessoa falar de Deus e não transmitir aquilo que está falando e você não sentir a presença de Deus. Entendeu? Então você, no momento que você ouvir alguém, você vai saber se aquela pessoa realmente está falando de Deus ou está falando asneira. Isso daí é nítido, todo mundo sabe disso, que hoje em dia é cheio dessas pessoas para tentar enganar muitas pessoas. E detalhe, pessoal, infelizmente consegue enganar muita gente, porque muita gente falta de conhecimento na palavra de Deus. Então é muito importante vocês, eu se atentarmos a tudo isso. Estudar a palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar conhecer mais detalhes da palavra de Deus para você estar atento no momento que aparecer as oportunidades de falar de Deus e também defender aquilo que você acredita, defender os seus princípios bíblicos. Então aqui em 1 Coríntios 11 fala, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então para uma pessoa falar isso, pensa com você, responda para você. Qual tem sido o meu exemplo como cristão? Eu conseguiria falar essa palavra para uma pessoa? Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Pense nisso, reflita, que eu tenho absoluta certeza que Deus vai transformar grandemente a sua vida, porque nós precisamos estar nos corrigindo todos os dias como cristão, diariamente. Então, que você possa curtir, que você possa comentar, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante nesse início do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Fui!